Olá pessoal, esses assuntos sobre astronomia são muito intrigantes, muito interessantes, para quem não trabalha com isso, ou seja, quem não é especialista nesse assunto, só de comentarmos sobre as coisas mais básicas já acaba sendo complexo, não é mesmo? E meu objetivo aqui, é justamente esse. Tornar o complexo em fácil e podermos desfrutar cada vez mais, de mais conhecimentos. Todos sabemos ou já ouvimos falar sobre os movimentos do planeta Terra, não é mesmo? Rotação e translação. Então, preste atenção. Você não vai acreditar quantos movimentos nosso planeta realiza. Vamos lá. Primeiramente, vamos, rapidamente, relembrar sobre os dois principais movimentos, aqueles que praticamente todos já sabem. Rotação. Rotação significa, simplesmente que a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Para facilitar a visualização desse movimento da Terra no espaço, imagine uma bola girando. É isso que a Terra faz no espaço, fica girando, constantemente. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma é de cerca de 24 horas, ou seja, um dia. Para ser mais exato, a Terra leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa, isto é, realizar uma rotação. E, as regiões do planeta que estão voltados para o Sol estão nos períodos da manhã ou no período da tarde, pois estão iluminados pelos raios solares. Enquanto as regiões do planeta que não estão voltadas para o Sol, estão no período noturno. Conforme o tempo vai passando, a Terra vai girando e outras partes dela passam a serem iluminadas pelo Sol, enquanto as partes que antes eram iluminadas, agora não são, isto é, parte do planeta passa para o período noturno e a outra, para o período diurno. Note que fato sensacional. Nosso planeta realiza esse movimento de rotação a quase 1.700 km por hora. Dá para acreditar? Um avião comercial, que conectam países, seja por viagens turísticas ou a lazer, trafegam a cerca de 800 km por hora. Mas nosso planeta está constantemente girando a quase 1.700 por hora. Isso é incrível, concorda? Mas por que ninguém percebe essas rotações? Por que ninguém fica tonto? A física explica. A lei da inércia diz que um corpo tende a permanecer em repouso ou movimento, ou seja, ele tende a manter seu estado. A menos que uma força seja aplicada sobre ele. Como a Terra se move a uma velocidade constante, giramos junto a ela e temos a percepção de estarmos parados, pois tudo está na mesma situação, portanto não existe diferença de movimento entre as coisas. Então, da mesma maneira, estamos rodando, dentro do veículo chamado Terra e, assim como no avião não percebemos que estamos a quase 800 km por hora, na Terra também não sentimos que estamos girando, pois estamos na mesma velocidade dela, o que para a gente acaba sendo interpretado como 0 por hora, já que não existe diferença de velocidade entre nós e a Terra. Fora isso, a lei da gravidade também faz com que não sintamos que o planeta esteja girando. A gravidade é tão forte que é como se estivéssemos muito bem fixos à Terra, fazendo com que não sintamos que a velocidade do planeta queira nos arremessar e sairmos pela tangente. Estamos tão bem ancorados, constantemente sendo puxados ao centro do planeta que a rotação de um astro dessa magnitude não produz a sensação de rotação. Todos já ouvimos falar que o Japão é o país do Sol nascente, correto? Assim, o Sol nasce a leste e se põe a oeste do planeta. Isso é relativo. Como parecemos estar parados, a nossa percepção é que o Sol nasce num ponto e se põe em outro, quando, na verdade, a Terra é que está girando. É por isso que os países orientais como os da Oceania e leste asiático estão adiantados em termos de horário em relação aos países ocidentais. Os países do Oriente são os primeiros a receber a iluminação do Sol e, à medida que a Terra gira, quando o lado ocidental está sendo iluminado pelos raios solares, o lado oriental está de madrugada, pois a face do planeta que recebe a incidência dos raios solares nessas horas do dia, é a parte ocidental. O outro famoso movimento é a translação. Isso significa que o planeta Terra gira em torno do Sol e, o tempo que ela leva para realizar esse percurso é de cerca de 365 dias, isto é, um ano. O ano bissexto acontece a cada 4 anos e tem duração de 366 dias, diferentemente dos demais que têm 365 dias.
O tempo exato que o planeta leva para dar a volta no Sol é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essas horas que ultrapassam os 365 dias são compensadas a cada 4 anos, pois somam 24 horas a mais. E essas 24 horas mais é inserida em fevereiro, fazendo com que esse mês tenha dia 29 dias apenas a cada 4 anos. Você vai ficar simplesmente abismado com a seguinte afirmação: a velocidade média que o planeta Terra percorre pelo espaço, fazendo sua órbita ao redor do Sol é de aproximadamente 107.000 km por hora. Olha que loucura, nosso planeta gira em torno do Sol e para que o percurso seja realizado em 365 dias ela viaja no espaço a mais de 100.000 km por hora. Pararam para pensar que essa é a velocidade que nós estamos transitando pelo espaço? Se isso não fosse constatado pela ciência, ninguém acreditaria, correto? Outra consequência do movimento de translação é a ocorrência das estações do ano. Sabe-se que a Terra possui um eixo de inclinação, o que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do planeta. Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre ilumina-se de maneira desigual, ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, resultando, então, nas estações do ano. O início das estações do ano é marcado por dois fenômenos astronômicos, o solstício e equinócio. Solstício corresponde ao posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará em seu auge a norte ou a sul. Assim, um dos hemisférios estará recebendo maior radiação solar. O solstício ocorre 2 vezes por ano. Em junho e dezembro, e marca o início do inverno e do verão no hemisfério sul. Se a incidência das radiações solares é maior no hemisfério norte, significa que ele está vivenciando o verão e o hemisfério sul que está recebendo menor incidência está vivenciando o inverno e vice-versa. A partir do solstício de verão, os dias são mais longos que a noite. E, a partir do solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias. Equinócio corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol estará iluminando igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Portanto, ambos os hemisférios, nesse momento, recebem iluminação semelhante. O equinócio ocorre 2 vezes ao ano, nos meses de março e setembro, marcando o início do outono e da primavera no hemisfério sul e o oposto em relação ao hemisfério norte. Devido ao semelhante grau de iluminação dos hemisférios, dias e noites têm igual duração. Bom, os movimentos mais básicos, isto é, rotação e translação já foram relembrados. Vamos aos demais. Outros movimentos realizados pela Terra. Precessão. Precessão é um movimento circular do eixo de rotação da Terra. Um peão é um bom exemplo. O peão gira sobre o seu eixo, mas este eixo oscila ligeiramente. A precessão faz com que o polo norte e sul não aponte sempre para a mesma estrela ou constelação. Durante seu movimento de órbita em torno do Sol, o eixo de rotação da Terra não permanece exatamente apontando para uma mesma direção do espaço. A Terra, num período de cerca de 26.000 anos, realiza um movimento no qual seu eixo parece descrever, aproximadamente, a superfície de um cone em torno de uma direção no espaço. A esse movimento do eixo de rotação da Terra dá-se o nome de movimento de precessão. Por causa desse movimento, o polo norte do eixo da Terra aponta para direções diferentes com o passar do tempo. Nutação é uma pequena variação periódica no eixo rotacional terrestre que ocorre a cada 18,6 anos em função da influência da gravidade da Lua sobre a Terra. Na verdade, o eixo de rotação não descreve um movimento que coincide com a superfície de um cone de base circular. O eixo oscila levemente em torno de uma circunferência. Esse movimento oscilatório do eixo de rotação da Terra recebe o nome de movimento de nutação. Movimento das marés. As variações que acontecem com o nível das marés em decorrências das ações da gravidade do Sol e da Lua sobre o planeta Terra. Como a Lua está muito mais próxima, acaba tendo maior grau de influência. E como todos os astros estão em movimento, as marés apresentam altas e baixas. Resumindo, os movimentos das águas dos nossos oceanos ocorrem devido à força gravitacional da Lua sobre a Terra. Variação da excentricidade da órbita. A Terra não realiza um movimento perfeitamente circular em torno do Sol. Ora é mais elíptico e ora é mais circular.
Essa variação tem uma duração cíclica de 92.000 anos. Obliquidade da eclíptica. O eixo de inclinação da Terra não é fixo. Ocorre variação do plano de órbita da Terra e o plano da linha do Equador. Essa variação ocorre a cada 42.000 anos e o eixo de inclinação do planeta varia de entre 22 graus e 24 graus e 30 minutos. Perturbações planetárias. Os outros planetas do nosso sistema solar influenciam a posição da Terra no espaço, ocasionando alguns movimentos imprevisíveis, mas com mínimas variações em suas órbitas. Trata-se das atrações gravitacionais entre os corpos celestes. Movimento do centro de massa Terra-Lua. Trata-se do movimento que ambos os astros, isto é, a Terra e Lua, quando tratados conjuntamente, realizam em torno do Sol. Movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar. Trata-se do movimento realizado pela Terra ao redor do centro de massa do Sol e de todos os planetas que circundam ao seu redor. O centro de massa do Sistema Solar está muito próximo do centro do Sol, mas os planetas giram em torno do centro de massa, não em torno do centro do Sol. Rotação galáctica. Note que alucinante. Nada está parado no universo. A Terra faz parte do Sistema Solar, e o Sistema Solar faz parte da nossa galáxia. Nossa galáxia, isto é, a Via Láctea gira em torno de seu eixo, completando uma volta em cada 250 milhões de anos. Só um parênteses em relação a essa afirmação. Como esse pessoal da física consegue realizar esses cálculos? A Via Láctea leva 250 milhões de anos para realizar uma rotação em torno de si. Que loucura, concorda? Logo, a Terra possui também esse componente de movimento. Translação galáctica. Toda a Via Láctea se move pelo espaço sideral. O universo continua se expandindo e há forças ainda desconhecidas pelos físicos que ainda não conseguem explicar com detalhes tais fenômenos. Bom, o movimento de nossa galáxia pelo espaço conduz nosso sistema solar a acompanhá-la, constituindo esse, outro movimento que o planeta Terra realiza. Deslocamento do periélio. O deslocamento de periélio é a variação da órbita terrestre ao redor do Sol. O periélio é o ponto da órbita em que a Terra se encontra mais próxima do Sol. Isso ocorre a cada 21.000 anos, por influência da órbita de outros planetas. Como o Sol também está em movimento, a translação da Terra em relação ao Sol apresenta um movimento helicoidal, ou seja, em formato de hélice. Você sabe qual a velocidade que nossa galáxia viaja pelo espaço? Nossa galáxia navega a quase 2,3 milhões de quilômetros/h, ou seja, 630 quilômetros por segundo. Nossa galáxia se desloca a uma velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora, e um dos responsáveis por esse movimento seria um imenso vazio no espaço profundo que a empurra, revela um estudo publicado na revista Nature, em 2017. Nossa, aposto que você não sabia que o planeta Terra fazia muito mais movimentos do que a rotação e a translação. São 14 movimentos que a Terra realiza. São muitos astros, todos exercem influência em todos. Além disso, como o universo continua se expandindo, há mais esse estímulo dinâmico, em tudo que existe nesse incomensurável espaço sideral. Como já comentei, tudo está em movimento no espaço sideral. E é justamente por isso que os astrofísicos, calculando a velocidade e direção desses deslocamentos, descobriram que vai chegar num momento em que a galáxia na qual vivemos, Via Láctea, ou vai se juntar, com a galáxia mais próxima a nosso, isto é, com Andrômeda. Agora pare para pensar em quão imenso é nosso universo. Mesmo, nossa galáxia viajando na velocidade inconcebível que eu citei agora, que é mais de 2 milhões de quilômetros por hora. E isso sem contar com a velocidade da galáxia Andrômeda, esse encontro entre essas duas galáxias vizinhas ainda demorará cerca de 4 bilhões de anos para acontecer. É de ficar maluco, concorda? Levar esse tempo para uma galáxia encontrar a outra nessa velocidade absurda de movimento? Isso porque estamos falando sobre galáxias vizinhas, num universo em que sabemos que existem bilhões de outras galáxias. Ou seja, dá para imaginar o tamanho disso tudo. Simplesmente impossível. Nem sendo astrônomo. Não somos nem uma gota no oceano comparado a essa vastidão da qual fazemos parte, que é o nosso universo.
E diante de tantos números inconcebíveis de estrelas e planetas, achar que só aqui existe vida é um pouco de inocência, concorda? Caso não concorde, tenho que respeitar sua opinião, mas a chance de existir outros locais em que a vida existe pelo universo é extremamente grande, diante de tantas opções de lugares existentes. Aí já começa a virar uma mistura de ciência, com filosofia, com estatísticas, etc. Mas esses assuntos de corpos celestes e universo é coisa de louco, certo? Acho que isso todos concordamos. Outra coisa que concordamos. Esses assuntos são fascinantes. A gente se vê. Ou não.